A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam bem na paz de Deus. Deus deu uma palavra para a sua vida sentimental, lá no livro de Esther, no capítulo 2, lá no versículo 17, que fala o seguinte: E o rei se apaixonou por Esther e a amou mais do que todas as mulheres de seu harém. E ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Aqui, irmãos, conta a história da rainha Esther, que se chamava Radassa. Era uma menina que foi criada pelo seu primo, chamado Mardoqueu, Mardocai, não sei como que está na sua Bíblia, né? Tem traduções diferentes. E ela se chamava Radassa, e surge uma oportunidade dentro do reino de Xerxes, ou de Assuero, que eu não sei como que está na sua Bíblia, que, que era o rei da Pérsia. E aí o que acontece? A rainha que estava naquele momento reinando ali junto com o rei Xerxes naquele lugar, ela confronta o rei quando o rei convida ela para se apresentar diante de uma festa que ele estava dando para várias autoridades, e ali tinham 7 príncipes. Ela se recusa a vir. E ele se sente confrontado com a atitude dela. Ela desrespeita o rei diante de uma festa que estava dando para todo mundo. Então ela não se comporta como uma rainha deveria se comportar. E diante daquela situação, os próprios convidados começam a aconselhá-lo. Os ministros que estavam lá começam a falar que ela era mau exemplo para todas as outras esposas. Então que era melhor, sabe, tirar ela do reinado, tirar ela do trono. E assim ele faz. Ele tira ela do trono, aquela vaga fica aberta, é onde surge a oportunidade de Radassa entrar no palácio para se tornar uma rainha. Então existe uma seleção, como se fosse um concurso de beleza, onde tem 127 meninas, que seriam 127 províncias. Então eram 127 virgens que estavam ali e tinha que entrar naquele concurso para ele selecionar qual que ele queria colocar no lugar de Vasti ou de Vasti, que eu não sei como que você fala. E ali ela entra, ela muda até a identidade dela, coloca o nome de Esther e ela vai. E chegando lá ele se apaixona por ela, porque era um projeto de Deus. E ela passa a ser rainha daquele lugar, e Deus tinha todo um propósito com a vida dela diante do povo que ia correr um risco de morte muito grande ao longo do tempo. E o primo que cuidava dela, que era Mardoqueu, Mardocai, entra dentro do palácio, já trabalhava lá. Na Bíblia não fala mais ou menos o que ele fazia lá dentro. Mas ele dá um grande livramento para o rei reverencia ele em público. O próprio rival dele, que odiava o povo de Deus, que ele chegava para Xerxes, ele falava, né? Esse povo não presta, que ele queria que matasse todos que servissem ao Senhor. O povo de Deus ele queria que eliminasse. E aí, essa mesma pessoa que faz isso é que puxa o cavalo, que leva Mardoqueu, honra ele em público. E assim Deus vai trabalhando para trazer honra para o teu povo. Mas o que Deus pediu que eu falasse para você diante dessa palavra no âmbito sentimental? Que Deus faz a obra por completo. Ele está chegando para unir propósito. Então são 2 carnes que aos olhos de Deus tornará uma carne só. Vocês vão ser tão iguais, tão parecidos em tudo, que Deus vai ver vocês como uma carne só. O propósito que Deus une, o que é? Amor. Deus não une interesse, Deus une amor. Dentro do amor que Deus está trazendo para o casal, que um vai ser unido com o outro, vão ser amigos, vão se amar de verdade, é amor verdadeiro, vai ter um propósito também dentro do ministério, dentro do reino. Porque o propósito o que é? Propagar o nome de Deus, é a gente ter testemunho, a gente ter uma vida plena com o Senhor. Então, uma união de propósito. Só que, dentro da obra que Deus vai fazer, dentro do que Deus vai unir, ele não vai fazer uma obra incompleta. Porque tem alguns irmãos, algumas irmãs aqui que você estava orando, fala, Senhor, se o Senhor vai trazer uma pessoa para a minha vida, a família da pessoa tem que me respeitar e tem que me amar também. Porque eu não quero passar dentro da família da pessoa que o Senhor vai trazer para a minha vida, o que eu passei em situações passadas, em relacionamentos passados. Só que Deus manda dizer para você que quando você está na presença de Deus, vivendo os projetos de Deus, você tem que esquecer o passado, porque a sua vida é daqui para frente. Então é uma nova história com o Senhor.
E ele não vai te entregar uma obra incompleta, ele vai fazer tudo por completo. Então não se preocupe com família, com parentela, porque o que Deus vai fazer no sentido de unir o casal, Deus também vai trazer união dentro da família e dentro da parentela, aonde você será bem recebido e recebida, aonde vão amar você, vão ter você como membro da família, vão aprender a te respeitar. E a mesma coisa acontecerá com a pessoa que está vindo para sua vida. A sua família vai respeitar a pessoa, a sua família vai amar essa pessoa, vai entender que essa pessoa faz bem para você, vai entender que essa pessoa foi feita para você, entendeu? Então não vai ter esses atritos, essas rebeliões, essas confusões que aconteceu no seu passado. Então Deus está tirando todo esse trauma. A família de Esther, aqui no caso, irmãos, era só o primo dela, que tinha a tutela dela, porque ela era órfã de pai e mãe. E quando ela entra, ela é recebida pelo rei, passa por todo aquele processo, que ele descobre quem ela é, a origem dela. Ele aceita porque ele amava demais, né? Porque dentro do que ela fez, ele poderia até mandar matar, porque ela mentiu, né? Ela trocou a identidade dela. Ela mentiu a origem dela. Ela entrou para um concurso para ser rainha que ela não tinha direito de estar ali. Mas quando Deus quer, Deus faz, Deus transforma. Então, dentro do amor que ele sentia por ela, ele passou a gostar também de Mardoqueu, que já era um funcionário do palácio. Então, ele recebeu a família, Mardoqueu ficou ali do lado dele. Então, houve harmonia. Você está entendendo como que Deus faz o negócio? Ele não faz com rivalidade, com briga, com confusão. Então, não tem o porquê você caminhar achando que Deus vai te dar um relacionamento, que você vai ter problema com a família, que você vai ser malquisto, malquista, que você vai ser mal visto, mal vista, que você vai sofrer preconceito, que vão te tratar mal. Não, pelo contrário. Deus vai fazer de um jeito que a sua presença, você sendo um servo, uma serva de Deus, vai trazer luz para a família do outro. Você está entendendo a profundidade do trabalhar de Deus? Você vai ser um canal de luz na família do outro. Quando você chegar, vão ver que você é uma serva de Deus, um servo de Deus, os demônios que estão ali vão sair em retirada. Se tinha uma falta de estrutura na família, dentro do que você é em Deus, vai ter estrutura. Você vai ser um canal de bênção. Vão amar você, vão querer você, sabe? Vão chamar você para um café da tarde, fora de hora. Vão convidar você para jantar durante a semana. Vão querer você no final de semana. Porque você, sendo um canal de luz, você vai trazer o quê? União para a família. Ah, nós temos que chamar ele, temos que chamar ela. Olha, vai ter um churrasco em tal lugar? Não, enquanto não chegar, ninguém vai se servir. Enquanto você não chegar, não tem festa. Você está entendendo o que Deus faz? Então não tem o porquê você se preocupar. Vão te receber muito bem. Você vai ser amado. Você vai ser respeitado. Então não tem o porquê você se preocupar. Esquece o que você viveu em relacionamentos passados. Esquece a falsidade que você viveu em relacionamentos passados. Porque isso não vai existir. Quando Deus faz uma obra na nossa vida, irmãos, é uma obra completa. Quando Deus faz uma obra na nossa vida, sabe, é para o nome dele ser reverenciado. Ele não vai fazer algo, sabe, de qualquer jeito e que vai trazer dor para a gente, senão você não aguenta sustentar o processo, você não aguenta sustentar a promessa. Então acalme o teu coração que não vai haver constrangimento. Que era o que você estava pedindo para Deus. Senhor, eu não quero passar por um processo onde eu vou ser constrangido e constrangida. Eu não vou passar por um processo onde eu não sou bem recebida. Fica um clima muito ruim. Eu não quero viver isso na minha vida mais. Não existirá isso. O que Deus está fazendo é união de propósito. É amor entre o casal, mas também entre a família, entre a parentela. E dentro da união do casal vai surgir uma nova família. Porque tem casais novos aqui que Deus vai unir, que vai ter casamento e Deus também vai dar filho. A família vai crescer. Vai ser uma família linda. Então Deus manda falar para você acalmar o seu coração, porque o que ele está unindo é propósito. E você vai ser um canal de luz na família dessa pessoa. Você vai entrar para fazer a diferença, você vai entrar para falar de Deus lá dentro. Você vai entrar, sabe, para comer do melhor dessa terra.
Então, confia no que Deus está te entregando. Tem algumas situações aqui que Deus precisou separar o casal para poder tratar ambas as partes. No tratar ambas as partes, tem problema na família e tem problema na parentela. Só que Deus manda falar para você: estou entrando para trabalhar isso também. Vou unir o propósito, vou trabalhar ambas as partes, mas vou trabalhar também a família. Já estou trabalhando. Não vai haver atrito mais entre sogro, entre sogra, entre cunhado, cunhada, entre primos. Não vai ter nada disso. Porque Deus está entrando para trabalhar para que quando houver a união entre o casal, a restituição desse casamento, desse noivado, desse namoro, não haja mais essa rivalidade. Então não vai haver rivalidade mais. O que vai haver agora é união de propósito, aonde a família vai aprender a respeitar o amor do casal. Você vai falar assim dela, mas nunca foram a favor da união. Vão aprender a ser. E eu vou falar mais uma coisa para você para acalmar o seu coração. As pessoas que trabalharam no sentido de separar você da pessoa que você ama, já está arrependido. Estão arrependidos e arrependida e arrependido de fazer isso. De ter feito isso. Viram que não foi um bom negócio. Deus já tem mostrado e já tem tocado nessas pessoas, e essas pessoas já estão arrependidas de terem agido dessa forma. Não deveriam ter interferido na vida do casal ao ponto de separar. Deus vai unir novamente? Vai. Tem algumas situações aqui que estão orando para que haja união novamente, porque se arrependeram de ter tocado no relacionamento do casal. Porque Deus sabe fazer justiça, viu? Deus sabe tocar, Deus sabe fazer justiça. Então você não tem que ter medo de nada, é só confiar em Deus. Então Deus precisa separar, às vezes, irmãos, para fazer as pessoas pensarem, para fazer as pessoas respeitarem aquilo que é nosso. Então, para que venham, sabe, te tratar com respeito, entender que não poderiam ter entrado na sua vida conjugal, não poderiam ter interferido na sua vida, Deus precisa chegar e fazer uma grande justiça. E tem hora que ele separa para cortar cordão umbilical, que a outra parte às vezes é grudado no pai e na mãe, é grudado na família, coloca a família acima de você. Você às vezes é assim, colocou a família acima do seu cônjuge, não poderia ter feito isso. Porque Deus fala na palavra, você casou, esquece casa de pai e mãe e agora você tem uma família, você tem uma responsabilidade com essa mulher, com esse homem. E dessa união você vai gerar uma família, que é o maior projeto de Deus, é a família. Então acalme o seu coração que não tem nada fora do lugar, está tudo dentro dos conformes de Deus. E Deus está tratando com aquela pessoa para que você venha obter vitória. Porque a pessoa entrou, interferiu, fez fofoca. Agora está tendo, sabe, que pagar o preço disso. Agora está querendo que una de novo o casal. Agora está querendo que haja a união novamente, porque arrependeu de ter colocado o dedo nisso. Te trouxe sofrimento para outra parte. A outra parte precisava enxergar o que estava acontecendo. Porque quando você falava que estava tendo interferência, que estavam atrapalhando, a pessoa não acreditava, achava que você estava sendo implicante na história, que você estava criando rivalidade com aquelas pessoas. E agora a pessoa está enxergando que realmente houve dedo ali, que não poderia ter havido essa interferência, e que ela e que ele deveria ter te escutado, e não te escutou. Então, para que Deus mostre o profundo e o escondido, irmãos, nós temos que deixar Deus trabalhar. Tem hora que você fala para a pessoa está cega diante da situação, ela não te ouve. Aí Deus tem que separar, Deus tem que trabalhar o casal, Deus tem que entrar com uma intervenção, mostrar, tirar capa, tirar máscaras, para que a pessoa venha enxergar que ele deveria ter te escutado, que ela deveria ter te escutado. Que o jeito que a pessoa agiu foi errado. E aí tem que enxergar que dentro da parentela, ali no meio, no miolo ali daquele arraial ali, tinha alguém que estava atrapalhando a união. Entender que tinha ciúme ali, que tinha inveja, que tinha concorrência, para poder chegar para você, te pedir perdão, porque vai haver pedido de perdão, vai haver uma reconciliação e entender e chegar para você e falar: olha, eu estava errado, eu estava errada, eu não enxerguei que a minha mãe interferiu, que meu pai interferiu, que meu irmão interferiu, que a minha cunhada estava interferindo, eu não quis acreditar em você, eu te peço perdão. Então, para que Deus chegue nesse nível,
na sua história, Deus precisa tratar com essas pessoas. Então não tem nada de errado com a sua história, não tem nada fora do controle. Deus está no controle de tudo e nós precisamos deixar Deus agir e confiar. Então Deus manda falar para você: eu estou trabalhando dentro da sua vida sentimental, no profundo e fazendo uma obra por completo, porque nada vai interferir na vida do casal. Deus não vai permitir que inveja entre, que intriga entre, que maldição, oração contrária, fofoca, nada disso. E Deus manda falar para você que todo arrumadinho, sabe aquelas amizades que, terminei com a ex, mas a ex não saiu da família? Sabe essa situação aí que alguns irmãos estão vivendo? Eu casei com a pessoa, só que o relacionamento passado dessa pessoa continua tendo amizade com a família. Deus manda dizer para você: eu já estou tirando. Tem algumas situações aqui que já tirou. Não vai ter mais contato com o ex-sogra. Não vai ter mais amizade com família para ficar atormentando, azucrinando, querendo saber da sua história conjugal. Não vai ter isso, Deus vai tirar. É ex-namorada, é ex-relacionamento, é ex, é passado. Não vai ficar na família. Deus vai cortar o vínculo, vai cortar as amizades. Não tem isso. Deus não vai deixar essa bagunça. Então acalme seu coração, porque tudo aquilo que estava te afligindo, que estava tirando a tua paz, te trazendo desconforto, que você tem questionado com Deus em oração, que você não sabe o que fazer, você está com medo de enfrentar a situação, porque você não quer viver isso mais, você tem feridas, você carrega traumas, e você não quer passar por isso. Sabe quando você entra na família e fica confundindo nomes? Ao invés de chamar você pelo seu nome, fica chamando pelo nome da ex? Deus manda falar para você: até isso eu vou corrigir. Não terá isso na sua história. Ninguém vai te chamar com o nome da ex. Ninguém vai ficar falando da ex para ficar te ofendendo, ficar te humilhando. Porque fazem de propósito. Fico o tempo todo lembrando da ex. Se a ex fosse boa, se fosse para permanecer na vida dessa pessoa que você ama, estaria com ela. Se uma vez que saiu não era projeto de Deus, Deus espirrou, jogou fora, por que a família agora tem que ficar lembrando aquilo que está morto? Trazendo o nome de defunto o tempo todo. Então Deus manda falar para você: acalme seu coração que eu estou trabalhando no profundo. Ninguém vai confundir o teu nome, te chamar do nome da ex. Ninguém vai te tratar mal. Vão entender que você é a pessoa certa para ele e para ela. Vão compreender que é Deus que trouxe, porque você é diferente. Vão ver que, sabe, nossa, mas como que meu filho conseguiu essa mulher? Como que a minha filha conseguiu esse homem? Porque é diferente. É Deus que trouxe isso. Vão ficar felizes, porque vai ver que o filho vai ser amado, vai ser bem cuidado, vai ser respeitado, porque sabe que você não vai trair. Vai ver que a filha vai ser cuidada, vai ser zelada, porque sabe que a filha não vai sofrer nenhuma traição. Vão entender que tem caráter. Vão ver que são pessoas diferenciadas, né? Um servo, uma serva de Deus, tem caráter. Então acalme o seu coração que quando Deus faz, irmãos, Deus faz por completo. Ele não vai te trazer dor diante desse processo. Ele não vai trazer dor para você diante das situações que você está querendo viver e você está com medo de viver. Diante das retaliações que você sofreu no passado, das picuinhas que você sofreu. Então não vai ter esse preconceito. Não vai haver nada disso. Vão fazer questão da sua presença. E mesmo que você tenha passado por isso com essas pessoas, Deus manda dizer para você: eu modifico as pessoas. As pessoas mudam. As pessoas se transformam. Eu faço a pessoa mudar. Eu trago transformação para esses corações de pedra. Eu sei trazer. Então Deus sabe mudar a concepção e os pensamentos das pessoas, a ideia das pessoas. Então tinham pessoas que tinham ideias distorcidas a seu respeito, passarão a não ter mais. Passarão a ver você como você é. Vão ter que respeitar você como um ser humano, como um servo, uma serva de Deus. Então não tenha medo de enfrentar, porque o relacionamento que Deus está trazendo para você e já está às portas é uma união de propósito. Então Deus já está tratando o coração para trazer a pessoa de volta. Aí a pessoa chega, você fica com medo por causa da parentela.
Você fica com medo por causa da rejeição da família? Não pode. Você vai receber um sim da pessoa, você tem que dar um sim para ela também. A pessoa vai te pedir perdão, peça perdão também, porque você também tem erros. Esse tempo de afastamento é um tempo de Deus tratar você também. Tem coisas que você não pode fazer mais, porque senão não vai haver união. Então aprenda a respeitar essas pessoas para que você viva bem. Tem algumas situações aqui diante de alguns casais que Deus manda dizer para você, para que haja essa união na parentela, para que haja essa harmonia no meio da família, precisa haver um distanciamento do casal. Então Deus vai levar o casal para longe, para que você possa viver harmonicamente com a família, com a parentela, e eles não venham interferir na vida do casal. Então vai haver esse distanciamento. Tem alguns casais aqui que você vai casar, mas você vai ficar na mesma cidade que a família tá. Ou que a sua família tá, ou que a família da outra pessoa tá. Vai viver todo mundo em harmonia. Mas tem algumas situações de alguns casais que Deus precisa distanciar da parentela, levar para outro lugar. Então vai ter uma mudança geográfica, não no sentido de bairros, mas de cidade mesmo. Tem algumas situações aqui que é de estado e tem algumas situações aqui que é de país. Distante da parentela, distante da família, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão viver o amor verdadeiro, vão viver um verdadeiro romance. E vão viver super bem com a parentela e com a família, porque só funciona à distância. Se deixar muito próximo, dá atrito. Se deixar muito próximo, vai interferir na vida conjugal e Deus não vai permitir, porque o seu casamento, esse projeto é de Deus, é Deus que está fazendo, é Deus que vai levar isso até o final e ninguém vai destruir o plano de Deus. O que Deus uniu, ninguém destrói. Peço perdão aos irmãos. Ninguém destrói aquilo que Deus uniu. Ninguém separa. Então, para que não haja mais tentativa de separação, atrito, rivalidade, confusão, Deus vai levar para uma certa distância. Então, o que Deus está fazendo é por completo, o que Deus está fazendo é inteiro, o que Deus está fazendo é uma obra totalmente minuciosa, algo que vai trazer felicidade e realização, então não tem por que você ter medo. E Ele manda falar para você, vou curar você por dentro. Estou curando todas as feridas. E quando você for apresentado para a família, que tem algumas situações aqui que Deus vai unir propósito, e já está às portas dessa união, você vai ser apresentado para a família da pessoa que está chegando na sua história. Não tente montar nenhum personagem, seja você. Não tenta ser o que você não é. Deus não tem isso para sua história, Deus não trabalha na gente desse jeito. Você vai ser verdadeiro e verdadeira da maneira como você vai ser com a pessoa, você vai ser com a família também. Então não tente fantasiar nada para agradar sogro e sogra, para a cunhada ficar impressionada com você, o cunhado, o tio, a avó. Não tente fazer nada disso. Seja você. O que você é em Deus. Dentro da simplicidade que Deus te transformou, dentro da humildade que você é, seja simplesmente você. E deixa Deus conduzir o seu cenário, a sua história, porque Ele sabe fazer isso muito bem. E confia, você vai ser muito feliz na sua vida sentimental, você vai ser muito feliz com a família da outra pessoa, a outra pessoa vai ser feliz com a sua família, porque sua família vai saber respeitar, sua família vai saber manter distância, não vai interferir na intimidade de vocês, do mesmo jeito acontecerá do outro lado, então não tem por que ter medo. Tem só que confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo, que o que Ele está unindo é propósito, é projeto, não tem como dar errado, então vamos confiar. Porque se a gente não confia nos projetos de Deus, irmãos, fica muito difícil. É muito complicado, nós temos que confiar e exercer a nossa fé, que Deus tem uma plena felicidade para você. É uma união de propósito, uma união de amor, é um romance que você vai viver. Se você achou que você amou alguém um dia, você vai ver que você nunca amou ninguém, porque agora o que Deus está trazendo para sua história é um amor verdadeiro que você nunca sentiu. Então é algo que a pessoa vai te completar em todos os sentidos. Você acha que Deus vai permitir que a parentela, que a família atrapalhe isso? Então não pode dar legalidade, tem que ter maturidade. Então tem que confiar. Se o projeto é dele, ele vai entrar e vai trabalhar. Então não tenha medo disso. Se você achou que você amou um dia, você nunca amou ninguém. O que você vai amar é o projeto de Deus agora. É o que Deus está trazendo para a sua história.
Você vai ter momentos maravilhosos. Você vai viver viagens fantásticas com essa pessoa. Você vai ter projeto de vida, de crescimento financeiro. Vocês vão caminhar junto, vão ter as mesmas ideias, vão andar em concordância. Então, o que Deus está trazendo é algo sobrenatural, mas você tem que confiar e não ter medo. Deus está entrando para curar toda a ferida do seu coração. Não vai ter falsidade, sabe? Aquela situação que você tem que ficar agindo com falsidade para agradar a família. Sabe aquelas situações que você não tem como não ir, mas você vai sufocado, você vai por obrigação? Você não vai viver isso. Você vai com prazer no coração, você vai porque você vai ser amado pela família dele, pela família dela. Você vai amar a família, você vai ter como, sabe, como se fosse seu sangue, porque você vai ser um membro da família. Você vai ser acolhida nesse nível. Então tem que deixar Deus trabalhar. E os casais que estão separados, que Deus está trabalhando um lado, trabalhando o outro, não ficará no mesmo, ficará diferente, vai ser no mesmo nível. Vão ter você como membro da família, vão aprender a te respeitar, vão aprender a te amar. Já estão entendendo que não poderiam ter interferido. Já tem gente com remorso, gente com arrependimento. Você vai receber pedido de perdão das pessoas da parentela, da família, por ter interferido no relacionamento. E assim Deus vai fazendo a união de propósito e Deus vai chegando na sua história e trabalhando de um jeito tão sobrenatural quando você vê que está vivendo uma história de amor na plena paz, sem confusão, sem interferência, sem competição, porque não tem coisa pior, irmão. Você está com a pessoa que você ama, você está ali unido com a pessoa e parentela só soltando fogos e flechas, você não sabe para onde você vai, para onde você corre. As uniões amaldiçoadas que muitos viveram aqui, que Deus fala, não foi união de amor, né? Foi união de macumba, união de feitiçaria, união de amarração, que você estava com a pessoa e além da pessoa ser uma maldição na sua vida, a parentela da pessoa era uma verdadeira desgraça. Ah, podia ter uma, duas pessoas na família que te tratavam bem, mas em si era uma maldição. Porque a pessoa, ela ser uma maldição na sua vida, ela é reflexo do quê? Da criação que ela teve. Então, na sua vida, ela não se encaixava, ela não foi feita para você, mas a pessoa quis te amarrar de algum jeito. E a parentela dela foi uma verdadeira, sabe, uma desgraça na sua vida. Então Deus fala para você, todo esse trauma que você viveu, você não vai viver mais, porque agora eu vou unir amor. Você não vai ficar com uma pessoa porque a pessoa está te amarrando através do inimigo. Você não vai viver com a pessoa porque a pessoa fez uma macumba para você, um feitiço para você. Ah, agora você está enfeitiçado, agora você está laçado. Não. Você vai viver agora um amor verdadeiro. Uma pessoa que vai te completar, que o corpo dela se encaixa no seu. É algo surreal. Deus vê duas carnes como uma carne só. Se você aprofundar na palavra, é algo assim, sabe, sobrenatural. Então, se você viveu esses relacionamentos doentes lá atrás, você não tem noção do que é o amor. O amor verdadeiro você vai viver agora. Que é o que Deus está trazendo para sua história. E Deus não vai te dar, sabe, uma união tão esplêndida no sentido do amor como uma família que vai te perseguir, que vai virar uma verdadeira guerra, né? Ele não vai fazer isso. Então não tem isso para sua história. O que Deus tem para você agora é união em todos os sentidos, paz e harmonia. Onde vão aprender a respeitar o espaço do casal. Mas vão reverenciar o casal, vão querer que o casal chegue, que o casal venha, que o casal participe. Então você vai ser membro da família. Então tire todas essas crenças negativas que você tem, de coisas que você passou lá atrás, porque Deus está entrando com um processo de cura em você durante esses dias, porque já está às portas dessa união. Você já vai viver esse grande romance. Deus já vai apresentar o casal para que você venha viver essa promessa de Deus. Mas você tem que estar curado e curada por dentro, para que você não venha refletir esses traumas, porque você não vai viver isso. A família vai ficar admirado e admirada com você. A família vai ficar, sabe, de queixo caído de ver que é um homem e uma mulher de Deus. Vão se surpreender com você. Vão se assustar com a sua aparência, com a sua presença. Então, confia e deixa Deus trabalhar. E você que está aí
lutando pela restituição do seu relacionamento, Deus manda dizer para você: confie no meu tempo, que também já está às portas. Eu já estou trazendo a restituição do seu relacionamento, para que você venha comer do melhor dessa terra e as pessoas que interferiam não vão interferir mais. E Deus manda falar para você: se insistir em interferir, eu desço a cova. Eu abro a cova e deixo cair na cova. Porque ninguém interfere no projeto de Deus, irmãos. E tem gente que adora colocar a colher. Tem gente que adora interferir. E nos projetos de Deus ninguém coloca a mão. Então acalme seu coração, porque não tem nada fora do controle do Deus que você serve. A sua vida está nas mãos do Senhor e Ele está cuidando de tudo nos mínimos detalhes para que você seja a melhor, sabe, a melhor pessoa dessa terra e que você seja a pessoa mais feliz dessa terra. Porque Ele tem que melhorar você também, Ele tem que te curar, Ele tem que te moldar para que você seja uma excelente pessoa. E assim Ele vai fazendo você ser a pessoa mais feliz dessa terra. Então acalme seu coração, porque quem falava mal passará a falar bem, quem te humilhava vai agora te abençoar. Tudo vai correr assim super bem, vai ser super tranquilo. E você precisa crer nisso, tá? Então toma posse dessa palavra, não apavore, não se desespera. Era a resposta de oração para muitas pessoas. Não tenha medo do teu futuro, não tenha medo da tua vida conjugal, da sua vida sentimental, porque é isso que Deus está trazendo para sua vida. Então Ele está cuidando de tudo para fazer uma obra completa, onde o casal terá paz para prosseguir e seguir em frente. Então prepare seu coração para viver um grande romance. Se você tinha um casamento, você não tem noção da restituição do casamento que Deus está trazendo. Você já se tornou uma nova pessoa e a pessoa já é uma outra pessoa. Vocês vão viver um relacionamento conjugal que nem se compara com a vida que vocês tinham antes. A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Então prepara para grandes emoções. Porque você não tem noção do que Deus fez por você. E você que está aí esperando alguém que não casou ainda, prepara para viver amor, porque você não conhece o amor ainda. Você vai conhecer o amor agora. Então deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. E a parentela está nas mãos de Deus. É Deus que está tratando, Ele vai fazer do jeito dele. Tem alguns que vão ter uma mudancinha geográfica, vai morar umas quadras, né? Umas quadras assim, próximo da parentela, da família, não vai ficar muito longe. Tem outros que vão ficar perto porque vai ficar tudo em harmonia, não vai ter problema. Mas tem alguns casais que Deus vai ter que distanciar. Aí Deus vai mudar de bairro, Deus vai mudar de cidade, de estado, mudar de país, porque não tem como ficar perto. Mas no final vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Tá? Então alegre o teu coração. Tem várias uniões aqui de casais que Deus está fazendo na vida sentimental, que alguns já têm filhos, Deus não vai dar mais filhos. Mas tem algumas situações aqui que a união do casal vai ter filho. Então vai crescer a família. Aí vai trazer alegria para a parentela, vai trazer alegria para a família, vai ser aquele alvoroço, vai ser aquela coisa mais linda, sabe? Então, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deus vai trazer dessa união uma criança que vai ser algo assim esplendoroso. Vai ser uma criança que vai fazer uma diferença muito grande no mundo, porque vai ser um projeto de Deus. Vai ser um menino ou uma menina, não sei o que Deus vai dar. Aqui tem várias pessoas, são milhares de pessoas, que Deus manda dizer para você. Vai ser uma criança que vai fazer uma grande diferença no mundo. E vai ser algo abençoador para o próprio casal. Vai ser uma família linda. Então, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Não jogue fora o projeto, não tenha medo, não fique desesperado, desesperada, não coloque, sabe, obstáculos, porque Deus está às portas para fazer a união. Na hora que fizer a união, você tem que dar o sim para a pessoa. Então, não vai retroceder, não tenha medo. Ah, eu vou ficar com medo da família dele não me aceitar. Ah, eu vou ficar com medo. Não. Une. Para unir, vamos unir. Então, vai receber um sim. Do mesmo jeito que você vai receber o sim da pessoa, você tem que dar o sim para ela. Então, tenha sabedoria, tá? Na união da restituição do casamento, do noivado aí que foi rompido, a aliança que foi quebrada, a mesma coisa.
Então alegre o seu coração, acalma, porque Deus está trazendo de volta aquilo que é seu. Ninguém vai destruir os projetos do Senhor e vai dar tudo certo. Vão viver em plena harmonia, em âmbitos dos lados. Então não tem por que ter medo, tá? Confia. Eu vou orar para vocês para pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos pela obra, Pai. Que o Senhor venha visitar o teu povo, que o Senhor faça a união de propósito, Pai. Que o Senhor é o único que pode. Une amor, Senhor. E que essas uniões, Pai, eu consagro cada uma delas em tuas mãos, sejam blindadas pelo Senhor, que ninguém tenha poder para destruir. Porque aquilo que o Senhor une, ninguém separa. Que nem a inveja, nem a intriga, que nem o passado das pessoas, da união do teu propósito, venha interferir. Nada, absolutamente nada. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abençoar. Nós confiamos no Senhor, Pai, e eu creio na vitória dos meus irmãos. Que cada um venha ter o seu testemunho. E que o Senhor venha, Pai, no nome do teu filho Jesus, abençoar de uma forma assim sobrenatural. Mas que o Senhor blinde, Pai. Porque o Senhor sabe que quando os projetos do Senhor vêm à tona, quando o projeto do Senhor fica à vista das pessoas, a inveja aumenta, os levantes começam, mas o Senhor tem capacidade de blindar e de dar livramento. E nós cremos nesse livramento, no nome do teu filho Jesus. E que o Senhor venha, Pai, ser glorificado na nossa história. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração e creia, porque Deus blinda, viu? Tenha medo não. Porque vai ter inveja sim. Vão ter inveja, vão se incomodar. Mas sabe o que é bom? Que Deus está trabalhando lá no arraial lá, daquela família. E Deus vai trabalhar a parentela, vai trabalhar a família, e a própria família vai defender o casal, viu? A própria família não vai permitir que haja desunião ou quebra de aliança. Deus vai usar a própria família para fazer com que o casal se torne mais unido. Então acalme seu coração, porque você tem medo de interferência. Você acha que não, né, pode acontecer. Não vai acontecer isso. A própria família vai blindar. A própria família vai cuidar do casal. Vai cuidar de um jeito que nenhuma terceira pessoa vai conseguir entrar. A família vai trabalhar, Deus vai capacitar, vai instruir de um jeito que a família vai proporcionar situações e circunstâncias que vai trazer mais união ainda para o casal. Deus sabe o que faz, irmãos. A gente não entende. Ele lança as palavras assim. Eu estou entregando para os irmãos o que ele está mandando eu falar. A gente fica meio sem saber o que é, mas no final, quando você começar a viver tudo isso, você vai falar assim, nossa, bem que a Adela falou aquilo lá, agora eu estou compreendendo o que Deus estava falando naquele dia. Aí você vai ter todo o entendimento do que Deus está fazendo. Mas confia, porque agora é só felicidade. Agora é só subir para o pódio para receber o seu troféu. Que o que Deus está fazendo na sua história é algo grandioso. E nada e nem ninguém vai atrapalhar o seu projeto. Esse é o seu ano. Esse é o ano da reviravolta da sua vida. Esse é o ano de você viver as promessas de Deus. Esse é o ano de você ser feliz na sua vida sentimental. Esse é o ano de você caminhar para o teu casamento, constituir a tua família, ser realizado nessa área. Então, confia, aguarda e espera o agir de Deus. E já agradeça. Não vai ser do jeito que você imaginou. Vai ser muito melhor, porque Deus agora vai colocar o projeto dele para ser executado na sua vida. Agora você vai viver o projeto de Deus, sem rivalidade, sem intriga. O casal vai ter paz para viver. E vai ter o apoio de ambas as famílias, tanto de um lado quanto do outro. Tá? Deus não tem guerra para gente, Deus tem paz. Então, toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.